qual é a principal característica do nazifascismo? Está muito pertinente, é muito atual essa pergunta, né? Poderia ser dito com razão, né, que é o ódio homofóbico, o antissemitismo, né, o terror aos negros, aos pobres, aos ciganos, tudo isso é verdade. Ou a crença de que eles, alemães, nazistas alemães, eram gente de uma raça superior, que deveria se sobrepor aos povos de uma raça inferior. Mas a principal característica, Paulo, na minha avaliação, a principal característica do nazifascismo é o anticomunismo, é o antissocialismo, é a antítese da soberania nacional dos povos. Essa, para mim, é a principal característica, entendeu? Todas as outras são verdadeiras. Foi exatamente por isso que Hitler enviou quase 4 milhões de soldados à União Soviética para destruí-la, sufocar o socialismo, matar a revolução. Foi para lá que Hitler dirigiu, né, o gume principal do seu ataque, depois de algumas vitórias ali pela Europa, rápidas, né? O nazifascismo apareceu na cena histórica ao meio a uma grande crise do capitalismo, como recurso à violência e ao terror para continuar sua política de dominação e exploração. Mas ao que levou essa política de guerra e de agressão? Formou-se uma grande e vitoriosa frente mundial contra o nazifascismo. Você há pouco falava de uma necessidade de uma frente, né, com semelhanças com essa frente, né? Houve uma série de revoluções pelo mundo, com destaque para a Revolução Chinesa de outubro de 49. Criou-se um campo socialista composto por uma série de países. O mercado mundial único dividiu-se em dois. Então, esse foi o resultado. Eles agrediram e tal, não sei o quê, mas esse foi o resultado. Agora, você me pergunta sobre a política do Trump, né? Política do Trump. Eu acho que a política adotada pelo Trump, ela tem que ser explicada do ponto de vista histórico. Vamos voltar um pouco aos fatos, aos acontecimentos, para a gente chegar até a política do Trump. Se você me permite, eu gostaria de andar por esse caminho, né? Depois da guerra, da Segunda Grande Guerra, o mundo passou a ser bipolar por um bom período. Foram os tempos da Guerra Fria, que perdurou por 45 anos. Né? Então, tem Estados Unidos de um lado, chefe do Ocidente, né? E União Soviética de outro lado. OTAN de um lado, Pacto de Varsóvia de outro lado. Mercado do dólar de um lado, Comecon de outro lado. Registro que esse foi o período, nesse período, né, de Guerra Fria, foi quando ocorreu a Revolução Cubana em 59, libertação da parte sul do Vietnã, no começo da década de 70, e o processo de descolonização da África também, que veio também desse período. Até que em 91, né, veio a debacle soviética, a União Soviética desapareceu, o mercado mundial, que era dividido em dois, tornou-se novamente único, hegemonizado pelo dólar. E o mundo veio a ser novamente unipolar. O mundo que era bipolar tornou-se novamente unipolar. Unipolar sob a hegemonia dos Estados Unidos, de sua moeda, de suas orientações neoliberais, de sua globalização com dominação. Então, são as características desse período. Neoliberalismo, globalização com dominação, né? Domínio absoluto do dólar. Esse período foi de 91, com a fim do debacle da União Soviética, até 2007, 2008, com a grande crise, abriu-se, assim, por assim dizer, um período de transição, né? Um período de transição em que era visível que os Estados Unidos se enfraqueciam, né? Se debilitavam, e era visível também o surgimento de outros polos, né? Destacadamente a China, com seu crescimento
espantoso, né? E da Rússia, que se recompunha, então, depois da debacle, se recompunha sob a direção do Putin. Né? Essa transição, eu avalio, completou-se em 2021, por volta de 2021. Não quero fixar uma data exata, né? Por volta de 2021. Aí, então, o mundo multipolar dava os seus primeiros passos. Né? Os Estados Unidos não são mais capazes de impor a sua vontade onde queiram. Vamos ver como é que surge o Trump nessa história. Os Estados Unidos não são mais capazes de impor a sua vontade onde queiram. A prova mais contundente disso é o conflito ucraniano, onde, apesar de todos os esforços empreendidos, os Estados Unidos e a OTAN estão fragorosamente derrotados pela Rússia. Né? Há outras grandes potências mundiais. Né? Há outras grandes. O principal pilar do mundo multipolar é a aliança granítica entre a China socialista e a Rússia. Essa aliança, Paulo, ela está estabelecida e está documentada e está em pleno vigor, em pleno vapor, e é do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, do ponto de vista científico, tecnológico, militar também, comercial e militar também. Eu queria colocar aqui uma questão, né? Quais são os critérios para você dizer do mundo multipolar, que existe um mundo multipolar? Então, já que nós vamos chegar na questão do Trump. São vários critérios, né? Econômicos, né? Tamanho do PIB, velocidade de crescimento ou decréscimo, tal. Critérios financeiros, critérios monetários, predominância de uma moeda, de outra moeda, alternativas e tal. Critérios científicos e tecnológicos são muito importantes, inteligência artificial, avanço científico, exploração do espaço sideral, uso de robótica, enfim. Critérios políticos e diplomáticos são muito importantes também, né? Capacidade que os países têm de se aglutinar, de se transitar entre eles, né? Culturais, ideológicos e militares. Onde está a pedra de toque? Uns dizem que é o dólar, que ainda é muito forte, que não, então o mundo não seria ainda multipolar. Outros dizem que não há ainda instituições alternativas que deveriam ser criadas. Outros dizem que o poderio militar dos Estados Unidos é incomparavelmente maior que o dos outros e tal, etc, etc. A meu ver, o critério fundamental é o poderio bélico, no meu modo de entender. O critério fundamental para você dizer que o mundo é um mundo multipolar é o poderio bélico, né? E eu vi ouvi com muita atenção uma entrevista recente de um analista americano nascido na Rússia, chama Martionov, né? Depois a gente pode mandar para quem queira. Ele foi analista dentro dos Estados Unidos das forças militares. Ele é taxativo, né, da superioridade da Rússia e da China, da superioridade militar. Do ponto de vista econômico, o PIB da China, pela paridade do poder de compra, já é bem maior do que o dos Estados Unidos, né? Pela paridade do poder de compra, né? PPP. Os avanços científicos e tecnológicos também são muitos. Os Estados Unidos cortaram o negócio da inteligência artificial, o chinês foi lá e produziu muito mais barato, muito mais rápido, né? Quiseram cortar o negócio dos chips, não compra mais chips, o chinês foi lá e produziu também muito mais rápido e também muito... Então, não há uma... Então, eu acho
que o mundo é um mundo multipolar, que dá os seus primeiros passos. Essa ordem multipolar é uma ordem que dá os seus primeiros passos. Mas houve uma declaração conjunta da Rússia e da China em fevereiro de 2022, ou seja, há pouco mais de 3 anos. Eu não sei se você acompanhou essa declaração. Eu escrevi um artigo a respeito em 2024, né? Então, fizeram uma declaração, um documento longo, abrangente, onde se reconhecem como potências e aonde dizem que nós vivemos uma nova era e nos chama a todos para construir essa nova era, esse novo mundo, né? Então, eu acho isso, Paulo, que o Trump surge nesse contexto, nesse esquadro, né? O Trump surge quando o mundo multipolar dá os seus primeiros passos. O Trump surge não é mais quando os Estados Unidos são totalmente hegemônicos. O Trump surge e traça essas políticas todas para tentar recompor, reconquistar, retomar a hegemonia que vem perdendo.